Olá pessoal, graça e paz a todos. Eu estou com uma palavra de Deus aqui para o seu coração. Apenas 2 minutinhos, pode ser? Minha Bíblia está aberta em Lucas capítulo 9, versículo 51, onde narra uma história em que Jesus ia se completar o tempo para ser elevado aos céus. E ao atravessar por Samaria, Jesus envia discípulos a um povoado para preparar a hospedagem. Você pode imaginar a cara dos dois discípulos, porque ele mandou Tiago e João. Eles foram amargos. Eles sentiram assim, afrontados. Porque muitas das vezes fazer a vontade de Jesus é se sentir afrontado. E eles foram, talvez, questionando e dizendo: como que pode? Eu estou pensando seriamente em mudar de igreja. Estou seriamente pensando em largar a mão de estar ao lado desse pastor, porque olha, será que ele não se toca que nós não se damos bem com os samaritanos? Pois é, a gente pode imaginar a cara deles. Mas a minha Bíblia, aqui, ela está dizendo o seguinte: por causa da religiosidade, da ideologia, da cultura, do espírito vingativo, né? Eles, ao chegar lá, a tragédia que era prevista aconteceu. Lógico. Aí a ignorância dos samaritanos, a cegueira dos discípulos se uniram e deu o seguinte resultado: ranço, espírito vingativo, raiva. E o versículo 51 mostra que Jesus tinha uma missão. Diz: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu. Então, Jesus tinha uma missão, um propósito, um foco. Jesus tinha uma missão de completar o seu reino. E ainda ele está nessa missão. Interessante que o versículo 52 fala do confronto. Diz que, eu estou falando de Lucas capítulo 9, versículo 52 agora, os dois discípulos não era qualquer um, era gente patenteado. Eu estou falando de Tiago e João. Lembra quando você chega numa igreja com pouca frequência e diz: olha, a noite de chuva hoje fez com que apenas Pedro, Tiago e João fossem ao culto. Porque Pedro, Tiago e João, claro, eram os três mais íntimos do mestre. E Jesus mandou Tiago e João, está citando aqui. Porque independente da sua experiência de fé, do seu cargo que você ocupa, deixa eu te dizer, corremos risco de falar coisas indevidas. Diz a Bíblia que esses dois discípulos mesmo confrontados, mesmo bicudo, mesmo fazendo beicinho, eles foram. E a tragédia que estava prevista aconteceu. O versículo 53 fala o óbvio, né? Mas não o receberam, porque o aspecto deles era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Aí o versículo 54 diz assim, ó: vendo isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Na verdade, independente do tão espiritual que você seja, cuidado, estamos sujeitos a se equivocar e entrar pelo caminho do óbvio. Qual é o caminho do óbvio? É querer responder com a mesma moeda. Muito cuidado. O versículo 56, para terminar, diz assim: pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la. E seguiram para a aldeia. Em outras palavras, Jesus estava ali para ensinar uma lição a eles. Lembra lá da multiplicação dos pães, aonde Jesus diz: dá de comer à multidão. E o versículo é bem claro: e fazia isso para experimentá-los? Amados, o nosso mestre tem mania de nos experimentar. E quem sabe você está sendo experimentado por ele. Quando a luta nos assola, você pode ter plantado para estar colhendo? Lógico. Mas eu vou crer na segunda opção. A situação em que você está vivendo é porque Deus está te treinando para fazer conquistas maiores. Você não pode conquistar algo novo da parte de Deus sem antes passar pela casa do oleiro, sem antes receber um treinamento do Pai. Ok? E aqui Jesus experimentou os discípulos, mandando eles irem. E aí o fato de Jesus ter missão, propósito, foco
em um reino para manifestar, ele não mandou fogo da vingança. Ele não mandou o fogo que consome, mas ele, em Atos 2, mandou o fogo que levanta, o fogo que aquece o nosso coração, aumenta a nossa esperança. E quem sabe, você está aí vivendo exatamente isso. Sabe, que vontade de fazer uma observação maldosa a respeito daquele, que vontade de estrangular alguém, como ser humano, que vontade de pedir para Deus mandar fogo do céu e consumir fulano e ciclano. E se você orar para que esse fogo não seja o fogo da vingança, mas o fogo do Espírito, Pai, que o fogo do Espírito aumente a fome daquela pessoa em ti. Eu ainda creio numa igreja com fome de Deus, numa igreja que tem sede do Senhor. E se porventura você, a tua casa, quem sabe o teu ministério vem passando por frieza espiritual, eu concluo dizendo, ainda há tempo de você permitir que o fogo, não o fogo que Tiago e João pediu, mas o fogo de Atos 2, sabe, línguas como que de fogo. A Bíblia diz que na medida que caiu sobre eles, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Eu profetizo isso sobre a tua vida, sobre o teu ministério e sobre a tua casa. E eu encerro dizendo o seguinte, ali atrás está escrito Assembleia de Deus, não como ministério. Não. Assembleia de Deus como local. Esse local é aonde Deus sempre realiza uma assembleia com os santos. Nós somos muito mais Assembleia de Deus como local de reunião, de como ministério propriamente dizendo. Porque o que fala mais alto aqui é o fogo do Espírito Santo. Não o fogo da vingança, mas o fogo do Espírito. Um beijo no coração de vocês. E hoje, quarta-feira, às 19h30, aguardamos você. E lembrando que domingo, às 19 horas, nós temos também a nossa celebração a Cristo com toda a família. Tchau, tchau.